Bom dia na graça de Deus, vem conosco Jesus, vem conosco porque sem ti nada somos, Senhor amado, lindo, maravilhoso. Hoje a primeira leitura do dia do aplicativo Liturgia Diária. Então, aí já está o link que eu compartilhei, quando eu compartilhei já vai o link também. Isso aqui não fala de religião, isso aqui fala de Bíblia. Pode ter outras coisas no aplicativo, eu não sei. Eu já vou direto nas leituras, porque eu amo ler Bíblia. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus por ter colocado esse amor no meu coração quando eu li o Evangelho. Essa coisa que eu mais gosto de fazer, louvado seja o nome do Senhor. Desde 1978 eu conheci o Evangelho de Cristo. E eu agradeço o ministério chamado Batista, onde me convidou e aonde me deu um Novo Testamento. Não, acho que não foi nem o Novo Testamento não, gente. Foi só o Evangelho de Mateus. Talvez que o mais importante é o amor. Eu já procurei na internet, já achei com a mesma capa. Bem velho, bem antiguinho, gente. 1978. Tem 48 anos. Isso. Então isso é o que eu mais gosto de fazer. Esse é meu trabalho principal. As pessoas me chamam de preguiçosa, diz que eu não tenho o que fazer, que eu sou isso. Eu já levei tantos nomes que vocês não têm ideia. Eu levei tantos nomes de pessoas que já me chamaram de tantas coisas, gente. Beata, só que Beata é bem-aventurado, né? Eu não sei se eu daria certo para ser beato. Beato é aquelas pessoas que abandonam tudo, né? Logo, muitos na juventude, uns mais para frente, outros na juventude, que abandona tudo e vai para o mosteiro ou vai para um convento. Esses que são chamados beato. Então eu já me chamaram de beata. Mas chamaram assim em crítica, não foi do lado bom, foi do lado da crítica mesmo. Já me chamaram de tanta coisa, fanática, e é pessoas que dizem que creem em Deus, em Jesus e na Bíblia. Porque a gente tem mais contato com pessoas do nosso convívio, né? E eu não fico brigando com pessoas de outras religiões, não. Porque a nossa briga é espiritual, não é? Como fala lá em Efésios. E é Jesus que me dá a vitória. Então, quando eu recebo alguma crítica, é de gente conhecida, de gente perto. De gente que a gente dialoga. Ou diálogo bom ou ruim, mas a gente dialoga. Né? Mas eu agradeço muito ao Senhor Jesus, porque Ele me escolheu do ventre da minha mãe. E é Ele que me dá proteção. É o Senhor Jesus que me dá proteção. Quando eu volto lá atrás, desde quando eu nasci, eu nasci de uma família que a minha avó materna eu nunca vi. Que ela morreu com a minha mãe, tinha 12 anos, ela morreu na hora que foi dar luz sozinha. Minha avó materna. Gente, vocês não sabem como é gostoso ter uma avó. Principalmente a materna. E a minha avó materna, ela morreu quando a minha mãe tinha 12 anos. E a minha mãe foi criada com madrasta, toda aquela história que eu não vou entrar em detalhe. Depois que eu nasci, depois minha mãe casou, naquela época que você só pegava na mão do rapaz no dia que casava. Minha mãe casou assim. E a minha mãe,
ela ai, gente, o primeiro filho dela que nasceu morreu com 1 mês, era homem, morreu com 1 mês. Imagina o sofrimento que ela passou. E depois nasci eu, depois de 1 ano, não sei, 2 anos, 1 ano e meio, por aí, eu não sei quanto tempo passou. Eu sei que depois nasci eu, né? Depois que eu nasci, 1 ano e pouco que eu era nascida, só deu tempo meu avô me batizar. E aí, depois ele foi morto. Uma morte também, tanto a morte da minha avó como do meu avô foi trágica. Trágica, gente. Além deles morrer novo, foi uma morte trágica. Santo é o nome do Eterno. Aí tinha os avós de parte de pai, mas eles moravam longe. Eles moravam longe da gente. Eu tive um pouco que com a minha avó de parte de pai, eu já me lembro dela doente. E foi poucas, acho que eu vi ela 1 ou 2 vezes, mas já doente, que ela morreu de câncer. Sofreu muito, 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 muito. Naquela época não tinha nada das medicinas que tinha hoje, gente. A pessoa ficava lá sofrendo com aquelas dores até hoje. Nossa, foi terrível, terrível, terrível. E o meu avô, eu tive mais contato com ele, meu avô paterno, que eu tive mais um pouco de contato. Inclusive foi ele que me deu o nome de Helena. Como todos eles vieram de família católica, eu acredito que meu avô falou para colocar o meu nome de Helena, esse avô paterno, por causa de Santa Helena, que só vim descobrir recentemente que existia essa Santa Helena. E aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, quando eu nasci, os meus 2 avós estavam vivos. E a minha avó de pai também. Embora eles morassem longe, mas com certeza eles foram me ver. Ou não sei se na época que eu nasci eles moravam lá no bar, não, na fazenda. Eu não sei. Só sei que meu avô paterno escolheu o nome e foi assim. Meu avô de mãe batizou e meu avô paterno que disse que escolheu o meu nome, segundo o que a minha mãe contava, né? Eu não sei nem porque eu tô contando isso aqui, gente, mas eu vou vir para a leitura bíblica, porque senão para contar história eu não paro. Ok? Então, quando eu tinha 17 anos, eu ganhei o evangelho de Mateus. O mais importante é o amor. Ganhei do ministério chamado Igreja Batista. Batista comum, Batista tradicional. Eu sei onde é a igreja, em São Paulo, Brooklyn, eu sei o nome, a rua, sei tudo. Isso já tem 48 anos. Mas eu não fiquei lá porque não era local onde residiam meus pais. Meus pais moravam longe, a gente era de família pobre. Quer dizer, a gente não é rico. Santo é o nome do Eterno, aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Então, quando eu li ali o Evangelho, eu falei, gente, que coisa mais linda. Que história maravilhosa. Até então, só sabia que tinha um Jesus que morreu por nós, mas não sabia mais nada além disso e de ver crucifixo. Mais nada, que eu não sabia mais nada. Então tinha, essa é a mãe dele, esse é Jesus, esse é o... Era isso, era o pai, a mãe de Jesus e Jesus na cruz. Era isso que eu, talvez também tinha muito também o Jesus bebê, né, por causa dos presépios. Então isso é que eu conhecia do Senhor Jesus, até os 17 anos. Depois de 17 anos eu ganhei esse evangelho e li e amei. Ali eu já sabia ler um pouco mais, que eu fui alfabetizada de verdade após os 15 anos, 16 eu acho, parece, sei lá.
alfabetizar de verdade, porque até então eu tinha aprendido pouquíssimo lá na roça. Eu acho que talvez sabia escrever só o meu nome direito. Algumas coisas eu escrevia, outras acho que eu não sabia escrever nem tudo. Eu estudei um pouco lá também. Morei um tempo com meu avô, só que eu fugia. O meu avô me levou para estudar. Eu morei um tempo com ele, meu avô de pai. Era em outro lugar, em outra fazenda, longe, né? Um povoado que tinha lá. E eu estudava. E depois eu fugi, não voltei mais, né? Acho que fiquei lá 1 mês, 2 meses, não sei, gente. Eu estudei lá. Enfim. Deus seja louvado, aleluia, amém. Eu já passei por tanta coisa, gente. Se eu for ficar contando aqui, eu vou ficar 2 horas na live, vou ficar o dia todo, não termino. Vamos para a leitura do dia. É a primeira leitura que eu faço. Eu faço a primeira, mas no aplicativo tem 3 leituras. Então, Isaías 7, de 1 a 9. Ontem nós fizemos Isaías 1. Hoje é Isaías 7, de 1 a 9. Esse profeta, eu amo tanto ele, porque ele é messiânico. Ele sofreu tanto, Santo Isaías sofreu tanto. Mas está na glória. Aleluia, está na glória. Faz parte dos, como é que fala? Dos mártires de Deus, de Cristo, porque o pai e o filho sempre esteve unido em tudo. Então vamos ver o que está escrito. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá. Então, Isaías escreve para Judá e Jerusalém, ok? No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, Jerusalém. Toda vez que você lembrar de Judá, lembra de Jerusalém. Toda vez que você lembrar de Jerusalém, lembra de Judá. Ok? Jerusalém foi conquistado por Davi, que é da tribo de Judá, e é o maior rei de Israel. Na época era todo Israel unido. Quando Davi conquistou Jerusalém, todo Israel era unido, as 12 tribos. Depois dividiram, ok? Hoje em dia eles estão tentando se unir de novo. Praticamente, aqueles ali fala judeu, mas é gente das 12 tribos, gente, é Israel. Quando fala Israel, é 12 tribos. Israel não é uma tribo só. Quando você fala Israel, você não está falando só da tribo de Judá. Quando você fala Israel, você está falando das 12 tribos. Então, Israel é as 12 tribos que estão se unindo, mas naquela época, que Cristo veio, já tinha dividido as tribos do norte, Samaria, já tinha se destruído, só estava lá aqueles restolhozinhos lá, lembra que a oliveira ia ser sacudida, ia ficar lá só umas azeitonazinhas lá nos galinhos. Era Samaria ali, quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus foi lá, pregou, Samaria se converteu, Samaria da época se converteu. Eu profetizo em nome de Jesus que todos os descendentes dos que se converteu a Cristo, quando Cristo estava na terra em Samaria, profetizo que todos eles vão se ajoelhar diante de Cristo e reconhecer como o único suficiente Salvador, Messias, o único Messias de Israel. Todo descendente dos samaritanos, que os samaritanos eles aceitaram o Senhor Jesus, todos os descendentes dos samaritanos, eu profetizo, volte-se para Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus, eu declaro essa ordem, que todos os descendentes de árabes, de judeus, porque tem de judeus também, e dos samaritanos, e também dos gentios, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, de tudo que tinha naquela época. Só não tinha ainda pregado o evangelho nas Américas, mas que nem era povoada, só tinha um pouquinho de gente lá habitando,
Que aí é outra história. Gente, vamos parar aqui. Eu profetizo, em nome de Jesus o Nazareno, que todo descendente de cristão do primeiro século, de Israel, de Jerusalém, de Samaria, todos os países que hoje é árabes, de toda a Europa, da Ásia, da China, do Japão, da África, todos os lugares, ok? Todos os continentes que naquela época teve cristão. Eu profetizo que o descendente deles enxergue Jesus assim dia e noite. Toda hora que olha, tudo que eu vejo Jesus de Nazaré. Eu profetizo. Se você for um descendente deles, você vai também ver Jesus. Aleluia. Eu creio que eu sou descendente de alguém, não sei de qual, mas eu sou descendente de alguém. Porque o Senhor se revelou a mim, o Senhor escolheu a minha família. Vocês não sabem a luta que foi a minha família. Vocês não sabem a luta que foi para desvirtuar meus irmãos. E mesmo as irmãs também, todo mundo na igreja, não sabe a luta também que foi para nos desvirtuar. Mas Jesus tem tido compaixão. Nós não somos família perfeita, não. Nós somos família que veio de muitas dificuldades, até psicológica. Mas o Senhor é o nosso pastor. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Deixa eu voltar para o texto. No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razon, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel. Ok, ó, tá vendo? O rei de Israel era 10 tribos. Israel não era Israel que você conhece hoje. Hoje está tudo junto. Mas naquela época Israel era Samaria. Então, ó, o rei de Judá, que é Jerusalém, era Osias, rei de Judá. Osias, rei de Judá. E o rei de Israel, que era Samaria, tá aqui embaixo, Romelias. Nessa tradução colocou assim, gente. Pode ser que as traduções das Bíblias protestantes, pode ser que colocou outros nomes, mas é esse que tá aqui, que eu gosto de Bíblia mais antiga do que as protestantes, ok? Então, vamos lá. Filho de Romelias, rei de Israel. Então, era o Osias, rei de Judá, e o Romelias, rei de Israel, ok? Que Israel era Samaria e Judá, Jerusalém, ok? Você sabia disso? Hoje eles estão um povo só, mas naquela época era dividido e eram inimigos. Tipo assim, eu te respeito, mas você fica lá em Samaria. Porque se tu vir em Jerusalém, nós vamos passar do outro lado da rua. Quando você entrar em Jerusalém e vice-versa. Lembra lá da mulher do poço, quando ela vê o Senhor Jesus lá pedindo água, ela falou, você judeu? Ela logo conheceu, o Senhor Jesus tinha traços de judeu. Ela logo conheceu que ele era um judeu. Ela nem sabia quem era Jesus de Nazaré. Mas ela sabia que ele era judeu. Então Jesus tinha jeito de judeu, vestimenta de judeu, não sei, alguma coisa. E aí, ou fala, ou assim, era judeu. E a mulher falou assim, mas você é um judeu conversando com samaritano? Ainda com mulher? Além de conversar com samaritano, porque se um estava do lado da rua, outro atravessava para o outro lado, tudo filho de Jacó, né? Tudo filho de Jacó, de papai Jacó. Todo mundo filho de papai Jacó. Mas se um estava do lado da rua, o outro atravessava para o outro lado, para não se cruzar, não se bicar, como diz aí no ditado popular do Brasil.
Ok. E aí Jesus encontra com aquela mulher ali na fonte, perto de Samaria. E a mulher já logo reconhece que o Senhor Jesus era judeu. Judeu. Maria, judia. Você sabe quem que tinha que mais amar Maria, mais venerar Maria? Jerusalém e a tribo de Judá. Um dia eles não vão fazer isso. Não é os católicos romanos que tinham que mais venerar Maria, não. Não é, não. Quem trouxe esse amor a Maria foi os apóstolos que trouxe para Roma. Pedro, Paulo e as outras pessoas que foram em Jerusalém e teve contato com ela. Mas Maria é judia. Maria é a Virgem de Sião. Tem um profeta que falou da Virgem de Sião. Quem mais tem que venerar Maria é Judá, Israel, Jerusalém. Se Deus me der a graça de estiver viva, eu ainda vou ver isso acontecer. Não sei como, gente, mas nem que for do céu eu vou ver. Nem que for do paraíso dos cristãos, eu vou ver. Tem um paraíso para os cristãos. Quando a gente fala céu, não está falando que é lá o trono de Deus. Nós estamos falando que tem um paraíso dos cristãos e tudo que é bom é céu. Tudo que é ruim é inferno. Tudo que é bom é céu. Tem um paraíso dos cristãos. Pode ser que eu veja de lá do paraíso dos cristãos. No nome de Jesus, vem comigo, meu Senhor. Mas eu vou ver Jerusalém, Israel, venerando Maria, a judia, mãe do Salvador. Porque não era para os romanos essa veneração toda, era para eles. Porque ela é judia e ela é a mulher mais importante de Israel, é Maria, a mãe de Cristo. Miriam, como muitos dizem. Não, o nome dela era Miriam. Ok, Miriam. Nossa, esse nome, vocês não têm ideia como esse nome, Miriam, Maria, vocês não têm ideia. É a senhora. É um título, tem lá, Mariá. Mariá é um título dado para Deus, você sabia disso? Não, mas ninguém vai querer falar isso. Abafa o caso, esconde, 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 esconde. Sabe o que significa Miriam? Mariá? Mariá é Deus. Maria? Pesquisa. Pesquisa, vocês vão ver como que esse nome é poderoso. Maria. Com certeza. Não tem a raiz? Ah, todo nome judaico tem a raiz lá. Ok. Maria, Mariá. A raiz. Maria é Deus. Não estou falando que Maria é Deus. Mas já o nome dela já vem da raiz de Mariá, que é Deus no aramaico. Aramaico. Mas ninguém te fala isso. Porque o povo quer esconder a história de Maria, mas Israel ainda vai reconhecer Maria, ainda vai... Não é só Jesus de Nazaré que eles vão ter que reconhecer. Não é só Jesus. Eles vão ter que reconhecer Maria, que Maria foi difamada. Muitos até hoje ainda dizem que Maria é adúltera. O meu Deus é justo, justíssimo. Não vai ser só Jesus de Nazaré que vai ter que ser reconhecido como o único Messias de Israel. Maria também vai ter que ser reconhecida como a Virgem de Sião. A mulher de Apocalipse 12. E a mulher de Gênesis 3. Gênesis 3. Mas isso o protestantismo também quer esconder. Esconder. Abafa o caso. Esconde tudo. Esconde tudo. Mas... tudo que existe um dia vem à tona, né? A Bíblia diz que não tem nada coberto, que ia ficar coberto, que ia ser descoberto. Nossa, já pessoas, tem tanta coisa ainda. Gente, quando Deus começar a descobrir coisa aí, vocês vão se assustar. Deus começar a descobrir coisas, vocês vão se assustarem. Uma dessas coisas que já foi descoberta para mim é que quem devia estar venerando Maria era Israel, Jerusalém.
a mulher mais importante da tribo de Judá. Ok? E que não é só o Messias Jesus que eles precisam reconhecer. Precisa reconhecer Maria também e pedir perdão por ter levantado falso testemunho dela. E tem mais. Vem conosco, Senhor. Vem comigo, Jesus. O Senhor falou ali para aquela mulher samaritana. O que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana? Que ela já veio, que ele conversa, é judeu, que está conversando com o samaritano, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, isso era um horror naquela época. E o Senhor Jesus falou assim, a salvação vem dos judeus. Maria não é judia? De onde veio o corpo de carne de Cristo? De Maria. O corpo de carne de Cristo veio de Maria. Maria é judia. Então ela também faz parte na salvação. Porque a salvação vem dos judeus. Só não sei que você pega, muita gente aí tá jogando a Bíblia, tá jogando o Novo Testamento fora, né? Inventaram um outro Yeshua, um outro evangelho e tá desfazendo do verdadeiro evangelho. Mateus, Lucas, Marcos e João. Lá, João 4, o Senhor Jesus falou, salvação vem dos judeus. Maria é a mulher judia mais importante da história. E nem que for do paraíso, eu vou ver o povo de Israel venerando Maria. Porque venerar não é adorar. Venerar não é adorar. Por que o protestantismo rejeita tanto Maria? Você sabe quem mais odeia Maria? Satã. Porque quando ele descobriu, Maria já estava grávida, já tinha dado à luz, e agora vamos matar todas as crianças para ver se mata esse menino. Mas o Senhor Jesus só foi para a cruz com 33 anos, porque era assim que era a morte dele, tinha que ser. E ele venceu, pisou na cabeça da serpente na cruz. Ô Jesus lindo, maravilhoso, me ajuda, me cubra, envia teus anjos guerreiros, eu preciso deles. Os meus inimigos eu deixo em tuas mãos. Sabe o que eu quero para os meus inimigos? Que eles se prostrem diante de Cristo Jesus, só isso. Ok? Vamos lá? Que eu saí do texto, que eu fui longe. Filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém. Olha lá. Olha lá, gente. Israel, o rei de Israel, das 10 tribos, Samaria, pôs-se em marcha para atacar Jerusalém, Judá. Os próprios irmãos brigando. Ah, mas hoje lá os primos brigam, os irmãos só de pai brigam. Brigam, né? Os filhos de Abraão, é irmão de pai. Eles falam primo, mas na verdade é irmão de pai de pai, né? Brigam. Mas aqui era próprio rei de Israel. Olha lá. No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razon, rei da Síria, o Razon era o rei da Síria, ok? Rei da Síria, e Faceia, filho de... Faceia é o nome de uma pessoa que está aqui, viu, gente? Filho de Romelias, rei de Israel. O Faceia, ele era filho de Romelias. E o Romelias era rei de Judá. E o Razon era rei da Assíria. Vamos ver o que aconteceu aqui? Então, um era filho do rei de Israel. E o outro era o rei da Síria. Puseram-se em marcha para atacar Jerusalém. A Síria, que era inimiga de Israel. Até hoje tem briga entre eles. E o filho do rei de Israel junto. Para atacar quem? Jerusalém, Judá. Mas não conseguiram conquistá-la. Não conseguiu, gente. Por quê? Não é para a família ficar brigando. Não é para a família ficar se matando. Não é para a família ficar um tomando a coisa do outro. Não é para a família ficar um se achando melhor que o outro.
Ok? Não era para conquistar Jerusalém naquele período. Depois foi lá os romanos e conquistaram, mas daqui não era para conquistar. Não, acho que primeiro foi a Babilônia, né? Primeiro foi a Babilônia lá e conquistou Jerusalém, tomou Jerusalém, a Babilônia, acho que mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo vir. 400 anos, né? Quando eles falam que foi o silêncio de Deus. Na verdade, Deus sempre falou com o povo, mas os teólogos dizem que foi o silêncio de Deus. Mas vamos lá. Então, eles foram para atacar Jerusalém e Judá. Quem? O rei da Síria. Até aí tudo bem, foi o rei da Síria depois destruiu Samaria, né? Da Assíria. Assíria, porque naquela época tinha a Síria e tinha Síria. Era dois lugares ali próximos que acho que hoje virou um só. Hoje não se fala mais a Síria. A Síria hoje é Síria mesmo. Deve ter sido um tomou o outro lá e virou um lugar só, virou Síria só. Quem tomou Israel foi a Síria. Mas o rei de Síria, junto com o filho do rei de Israel, foi atacar Jerusalém. Puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Não conseguiu. Deus não. Sabe? Não é. Olha, por que a Babilônia conquistou Jerusalém? Porque Deus permitiu. Por que Roma também fez aquilo com Jerusalém? Não era Roma religiosa, gente. A Roma que você conhece hoje é a Roma religiosa. Naquela época não era a Roma religiosa. Naquela época era a Roma perna de ferro. Perna de ferro. Tem um versículo na Bíblia que fala que o Senhor virá para governar o mundo com vara de ferro. Ixi, nossa, isso é foda. Jesus, vem comigo. Revelação. O Senhor vem para governar o mundo com vara de ferro. A Roma política não era nem política, era imperatriz, imperadora, império. O Império Romano, acho que assim fica melhor. O Império Romano, guerreiro, é perna de ferro. Lá na estátua Daniel, perna de ferro. Jesus, santo. E aí o eterno Deus permitiu que a perna de ferro fizesse aquilo com Jerusalém no ano 70 da era cristã, porque rejeitou o Filho de Deus. E Jesus falou, o reino vai ser tomado e dado para outro. Está lá, você conhece o Novo Testamento, você conhece o Evangelho de Cristo, você conhece? Não, você só fica aí perdendo tempo com esses vídeos de internet que é contra o cristianismo. E depois diz que é crente. Vem comigo, Jesus. Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi. Casa de Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel e da tribo de Judá. Nosso querido Davi. Nós amamos Davi. Nós amamos todos aqueles que serviram a Deus ali de Israel, de Judá. Nós amamos muito. Nós cristãos, eu particularmente, se você não ama, aprenda a amar. Amar os profetas de Israel, amar os reis, esses reis que foram obedientes a Deus. Você tem que ter grande estima. Porque teve uns reis lá que foi uma tristeza. Mas vamos lá. Embora Davi cometeu aqueles pecados, mas Davi é o maior rei de Israel. Os outros tudo é menor. Maior que Davi, só Jesus de Nazaré. Vamos lá. Os homens da Síria, então, acampados em Efraim. Efraim também é Israel. Efraim é uma cidade ali, né, grande. Os efraimitas, Efraim ele é frutífero, né? É aquele filho, o segundo filho de José que Jacó tomou como filho dele. Jacó tomou os dois como filho dele, Manassés e Efraim, mas Efraim era o segundo. Porque como Jacó era o segundo, ele também adotou o segundo. Eita lá, cheira lá mais, é forte, gente. Vem comigo, Jesus. Os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta,
diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acaz com teu filho, ser-lhe-á Lazube, isto é, um resto voltará. Então, esse nome aqui significava um resto voltará. Peraí, vamos lá, vamos voltar aqui. Tremeu o coração do rei e de todo o povo como as árvores da floresta diante do vento. Ok? Eles acamparam na terra de Efraim. Ok? Para atacar Jerusalém. Mas Efraim também faz parte de Israel. É o filho amado de Jacó. Jacó tinha aquele filho amado que era José, e do filho amado de José ele adotou Efraim e Manassés. E Efraim era o que ele escolheu primeiro. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como árvores da floresta diante do vento. Olha aí como Jerusalém ficou. Sabe quando a árvore balança, balança, que o vento só falta arrancar as árvores? Foi assim que Jerusalém ficou. Então disse o Senhor a Isaías, profeta lindo, maravilhoso, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, falou. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acaz com teu filho. Ele falou quem? Falou a Isaías. Isaías, vai ao encontro de Acaz. Isaías era um sacerdote. Vai ao encontro de Acaz com teu filho, Ser-lhe-á Lazub, é um nome estranho que significa um resto voltará. Ante a ponta do canal, na piscina superior. Piscina era um lago grande ali, talvez, não sei se era o lago da Galileia, não sei. Ante a ponta do canal, na piscina. A tradução colocou piscina, mas era o lago. Superior, na direção da estrada do campo dos pisadores. E dirás ao rei: procura estar calmo. Vai lá para Jerusalém e fala para o rei. Isaías, você vai lá e vai falar para eles procurar ficar calmo. Tá te ameaçando? O inimigo chegou, te arrodeou. Vamos ouvir a voz do profeta de Deus. E dirás ao rei: procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegante diante da ira furiosa de Razon e da Síria, e o filho de Romelias. Não temas, nem estremeça teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegante. Pedaço de madeira queimando, isso que é tição fumegante. Quando faz ali uma fogueira, tira 2 pedaços de madeira que está queimando, esses são os tição fumegantes. Ok? Procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes diante da ira furiosa de Razon, rei da Síria, ok, gente? E o filho de Romelias. Romelias era o rei de Israel naquela época. E o filho dele tinha se unido a Razon, rei da Síria, inimigo de Jerusalém. Ok? Jerusalém, gente, não era o Israel que você conhece hoje. Era Jerusalém, era separada. Por ter a Síria, Efraim e o filho de Romelias conjurado contra ti, dizendo... Olha o que eles fizeram, olha, gente. A tribo de Efraim, que era muito grande, o rei da Síria, que era do povo inimigo, e o filho do rei de Israel, das 10 tribos. Eles juraram, olha o que eles juraram, olha o que eles falaram. Vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós e nomear nosso rei. Nomear nosso rei.
Não. E conquistá-la para nós e nomear novo rei. Não sei, volta a fita. Novo rei, novo rei. Vamos tirar aquele rei que está lá e vamos colocar outro, conforme nós queremos. Foi isso. Mas não vai entrar novo rei. Porque o eterno Deus, enquanto o eterno Deus estiver do lado de Jerusalém, não vai entrar outro rei lá. Senhor, faz isso, Senhor, igual o Senhor fez lá aqui naquela época. O rei de Jerusalém é Jesus e Davi. É o rei de Jerusalém. Jesus de Nazaré. Ele é da casa de Davi e ele nasceu na casa do pão. Belém de Judá. Vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós e nomear novo rei, o filho de Tabio. Isto diz o Senhor Deus, este plano fracassará, nada disso se realizará. O inimigo está querendo tomar o teu lugar, o inimigo está querendo colocar o rei dele no teu lugar. Se você faz parte da tribo de Judá, pelo leão da tribo de Judá, ó Nazareno, ó Messias, nascido da Virgem Maria, a Virgem de Sião. Se você está com medo porque o inimigo está querendo te tirar do lugar, o eterno Deus não vai deixar. Ninguém toma o lugar de Davi, ninguém toma o lugar de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré e Davi é rei de Jerusalém. Gente, quando vocês ficam presos no estado todo de Israel, vocês não entendem o que é Jerusalém. Vocês precisam entender o que é Jerusalém. Vocês precisam entender o que é a conquista de Davi. Vocês ficam aí, conquista de 1900 para cá. Estou até engasgando aqui. Gente, é a conquista de Davi. E a conquista de Cristo foi morrer na cruz e vencer. E pisar na cabeça do Golias. Na cruz ali. No Monte da Caveira. O Senhor Jesus dá vitória completa para Davi. Davi falhou, mas o Senhor Jesus não falhou. O Senhor Jesus veio para consertar o erro de Davi. Davi falhou, pecou, adulterou, assassinou. Mas Jesus de Nazaré veio e deu a vitória para Davi e pisou na cabeça do Golias, no Monte da Caveira. Senhor, não deixe que nenhum rei governe Jerusalém, papai. Faz como o Senhor fez nessa época, Pai eterno. Isto diz o Senhor Deus, este plano fracassará, não, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Razon chefe de Damasco, dentro de 75 anos deixará Efraim de ser povo. Por que Efraim deixou de ser povo, gente? Efraim ressuscita na igreja. Efraim só é salvo por Cristo, porque Cristo dá salvação também para os descendentes de Efraim. Agora, não tem Efraim, tem cristão. Cristão verdadeiro, fiel ao Cristo. Efraim deixa de ser povo, que seja a Samaria capital de Efraim, e o filho de Romelias, chefe de Efraim. Romelias, o rei de Israel, ok? Que seja a Samaria capital de Efraim, e o filho de Romelias, chefe de Efraim. Então, Efraim era muito grande naquela época, mas as outras tribos passou a governar Efraim.
Gente, Efraim não é uma pessoa só, Israel não é uma pessoa só, gente. Quando você fala Judá, não é uma pessoa só, gente. Quando você fala Efraim, você está falando de uma multidão. Quando você fala Israel, você está falando de uma multidão maior ainda. Você fala Judá, também você está falando de uma multidão. Que Samaria, capital de Efraim. Que seja a Samaria, capital de Efraim. Então, a Samaria, ela vira a capital. E o filho de Romeli, chefe de Efraim. Então, agora quem ia mandar em Efraim, no povo de Efraim, ia ser Samaria. E o rei que estava em Samaria, ok? Depois eles são destruídos por causa da idolatria lá para frente, né? Ok? Esse aqui é o acontecimento daquela época. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firme. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso aqui, a época de Isaías, foi antes mesmo de Samaria ser tomada pelos assírios. Aqui eu falei de Síria, mas naquela época eram os assírios. Tinha os assírios e tinha a Síria, que hoje se tornou um povo só, ok? As guerras continuam, mas fraco, bem fraco. Porque o cristão não foi chamado para lutar contra Jerusalém. Põe isso na sua cabeça, cristão não foi chamado para lutar contra Jerusalém. Porque a doutrina do cristão é a de Jesus de Nazaré. Qual foi a doutrina de Jesus de Nazaré? Qual foi? Eu sou messiânico. Você sabe o que Jesus de Nazaré pregou? Jesus de Nazaré pegou perdão. Pegou da outra face. Pregou andar a segunda milha. Pregou dar pão para quem tem fome, dar pão para o inimigo, água e pão para o inimigo. Foi isso que o Nazareno pregou. Se você é messiânico, não importa se é messiânico, nazareno, cristão, de qualquer denominação, não importa. Tem que ver o que Jesus de Nazaré pregou. Ele é o nosso rei dos reis. O cristão não foi chamado para lutar contra Jerusalém. Põe isso na sua cabeça. O apóstolo Paulo falou, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ok? Então ore a Deus. Ora ao eterno Deus. Para que Jerusalém se proste diante do Nazareno. Jesus de Nazaré. Porque o Senhor Jesus falou lá em Mateus, no final do capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são e apedreja os que são te enviados. Eis que ficará deserta. E só voltarei quando dizer, bem-vindo, Hashem. Bem-vindo aquele que vem em nome de Hashem. Hashem já é o nome, gente. Hashem já é o nome. Então, ok? Jesus de Nazaré, ele é Hashem. Jesus de Nazaré é Hashem. Bem-vindo aquele que vem em nome de Hashem. Hashem significa o nome. Adonai. Yud-Ve-Vav-He, Elohim. Então, a gente fala na nossa tradição, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas o do hebraico, ou do aramaico, é Baru. Baru, aquele, não sei falar aquele nessa língua, mas vamos lá, vamos misturar aqui português e hebraico. Baru, aquele que vem no nome de Hashem. Baru, quando Jerusalém dizer Baru, aquele que vem no nome de Hashem. Quem foi que veio no nome de Hashem? Jesus Cristo, o Nazareno.
Se aparecer outro Messias lá, é falso e não virá no nome de Hashem. Não virá no nome de Adonai. Não virá no nome do Eterno. É simples. Porque Jesus falou que ele só volta quando falar bendito, Baru, para ele. Você sabia disso? Mas não é uma pessoa... Ah, mas em Jerusalém tem um monte de crente já, um monte de messiânico. Não, mas é Jerusalém total. A maioria. A maioria de Jerusalém. A maioria, não é a minoria, a maioria. Vai ser Jerusalém por completo. Baru, aquele que vem em nome de Hashem. Jesus Cristo. Conhecido pelas nações. Yeshua HaMashiach, como todo mundo agora pronuncia. Mas tem que dizer Baru para ele. E vos deixo aqui até a próxima, que hoje foi longa a minha live. Pai Shalom. Vem comigo, Jesus. Me cubra, envia teus anjos guerreiros para estar cobrindo eu e a minha casa. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.